Então, quinta-feira passada, quando eu acordei às 4h30 para rezar, quando eu cheguei no quarto de Jesus, falei com ele assim, amigo, hoje eu estou pior do que um trapo. Falei, Gê, eu estou tão cansada. Quando eu ajoelhei para rezar, eu falei, eu acho que eu não sobrevivo hoje, não. Falei com ele, Jesus, eu estou tão cansada, mas o meu cansaço hoje ele está acima do meu normal. Acho que não conseguimos dormir nem 5 horas, dormimos umas 4 e pouco, nem sei se deu 4 horas. Falei, eu não consegui restaurar, eu estou muito cansada e sei que hoje eu viverei apenas sustentada pela sua misericórdia. Você sabe que o nosso dia hoje está pesado demais. E fui à missa, comunguei, repeti a mesma coisa para ele. Fui para o CTI foi uma loucura pela manhã. Tinha que acudir uma criança que estavam muito preocupados. Tinha que dar uma entrevista ao vivo. Ainda tinha que estar no consultório 1h30. Eu não andei, eu voei. Quando eu cheguei no consultório, eu tinha uma agenda de 35 crianças para olhar. E um telefone que não parava um segundo, porque era um chorando de dor de ouvido, o outro com pneumonia, o outro com... Era uma coisa alucinada. E eu só olhei para Jesus mesmo. E eu falava com ele, Jesus, eu não darei conta. Eu estou acima de mim hoje. Hoje o meu cansaço está acima. Realmente, eu não sou de reclamar. Eu sou uma pessoa de coragem, trabalho bem. A média de trabalho é 11 a 14 horas dia. Não reclamo. Sou animada, porque sou animada por ele. Mas esse dia eu estava muito cansada. E eu falava com ele, cada vez que eu ia lavar a mão, eu tinha 2 coisas que eu dizia a ele. Uma era, dai ao vosso servo a vossa força. Isso está no Salmo 85, depois vocês rezem esse Salmo, que ele é belíssimo. E eu repetia só uma frase do Salmo, falava, dai ao vosso servo a vossa força. E falava, Jesus, vigia minha prescrição. Vigia o que eu estou receitando. Vigia meus diagnósticos, porque eu estou para errar. Estou cansada demais. Se o Senhor não me socorrer, eu não darei conta. E à medida que cada vez que eu lavava a mão, eu repetia, dai ao vosso servo a vossa força. Jesus é de uma doçura tão grande, que aquilo que ele não pode resolver, ele alivia, ele abranda. Esse Deus eu creio profundamente, sem confusão, sem mudar nada, sem fazer nada, porque minha vontade era cancelar o consultório e ir para casa dormir. Era só o que eu precisava. Mas Jesus foi de uma delicadeza que eu fui percebendo como é que ele foi agindo. E eu comecei a rir durante o dia. Porque a única coisa que eu falava com ele era, dai ao vosso servo a vossa força. E em cada consulta, Jesus agiu de um jeito. Na certeza daquele Deus que caminhava ali comigo. E ele foi agindo de um jeito tão delicado, tão cuidadoso. Em cada consulta ele tirou uma coisa, ele cuidou de cada coisa. Que não, é difícil explicar todo o processo que ele fez. Mas ele foi fazendo, eu consegui acudir todo mundo que estava passando mal. Consegui atender todo mundo, porque pediatra tem que cantar, tem que dançar, tem que fazer muita confusão, porque pediatra tem que ser animado, não é? Pediatra com menino, vocês calculam o que acontece no consultório. Quando eu encerrei o consultório, falei com a minha secretária, ninguém desmarcou? Ela falou, não. Falei, eu consegui cumprir aquela agenda? Ela falou, mais do que estava marcado? Ela falou, eu fiquei impressionada, o que a senhora arrumou? Porque a senhora conseguiu terminar às 8. Que espetáculo, só termina 9h30, 15 para as 10. Falei, consegui acabar às 8? Eu não. Falei, aquele que caminha conosco. Jesus cuidou. E aí a gente vai entendendo o que é ser amado. Porque aquele que ama cuida sim, não é? Ele cuida com tanto detalhe da sua vida, cuida de coisas que são importantes só para você. Nem porque ele quer te restaurar e fala, porque eu cuido de você desse jeito, porque amo, meu bem. E preciso de você inteira. Então, é esse Deus que a gente tem que ter a coragem de anunciar, que é um Deus vivo, que tem uma proposta de vida para nós, que é incomparável, e que cuida de cada detalhe do seu dia, e que está preocupado, sim, interessado em viver a sua vida. E que preocupa que pode ser uma bobagem da sua vida, mas é porque Ele é um Deus vivo, e que participa e que precisa da nossa caminhada com Ele. Ele quer nos levar com Ele. O mundo não sabe que precisa de Deus. O mundo não sabe que procura por Deus. Muita gente não sabe que procura por Deus. E aí você vai falar assim, Filó, mas para quem que eu vou ser missionário? Que você falou que eu vou ser missionária? Que eu vou anunciar? A quem que eu vou anunciar? Se eu não vou para a África nem para a Ásia? Eu vou anunciar para pagão? Não, não é para pagão. Nós temos que ir até aquelas pessoas que foram batizadas e esqueceram que foram batizadas. Nós precisamos de reavivar a fé. O mundo esqueceu a fé. Os cristãos estão numa tibieza de dar medo. O povo está morno, e esse morno não agrada a Deus. Nós temos que ter uma fé que levante as pessoas.
Nós temos que ter a coragem, a audácia de dizer, eu creio num Deus vivo que anda comigo. Você vê? Não. Você escuta? Não. Mas Ele age. Nós não podemos ter medo de testemunhar isso. Nós precisamos de lembrar as pessoas que elas já foram marcadas. E elas se esqueceram disso. E isso é muito grave. Se esquecer que um dia foram marcados. A gente não pode deixar a fé de lado. São essas pessoas que precisam resolver. Jesus disse um dia que se tiver 99, 100 ovelhas, ficar 99 no redil e sair uma, ele vai atrás de uma. Hoje a situação mudou. Uma ficou no redil e 99 está perdida. A situação inverteu. E aquelas pessoas que continuam frequentando a igreja, elas estão super alimentadas. Recebem de tudo. Então, nessa comunidade que tem curso de tudo, não aprende e não encontra quem não quer. E tem pessoas aí morrendo de fome. E a fome que as pessoas estão morrendo aí fora chama-se Jesus.